O presidente Lula defendeu no seu pronunciamento de final de ano o fim da escala 6 por 1. O fim da escala 6 por 1, sem redução de salário, é uma demanda do povo que cabe a nós, representantes do povo, escutar e transformar em realidade. E aí, será que é viável acabar com a 6 por 1? A semana passada também foi marcada, nessa discussão, pelas fortes críticas da deputada Erika Hilton a um estudo do economista Daniel Duque, da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. O estudo do economista Daniel Duque, que foi veiculado recentemente num editorial aqui do Estadão, estima uma perda do PIB entre 3% e 7%, a depender da mudança empreendida nessa discussão, nessa proposta de fim da escala 6 por 1. Não à toa, a deputada Erika Hilton, autora da PEC da Câmara dos Deputados, que tem ganhado atenção nesse assunto, fez as críticas no X, o antigo Twitter, ao trabalho do Daniel Duque. A deputada criticou fortemente, especialmente o que ela chamou de fórmula matemática inventada do PIB, o Produto Interno Bruto, usada no estudo. Ela disse também que a formação do PIB é muito mais complexa do que está naquela fórmula, mas na verdade o que está ali no estudo do Daniel Duque não é exatamente uma fórmula do PIB, é na verdade uma identidade, é meramente uma descrição, uma decomposição do Produto Interno Bruto, que serve inclusive para a gente poder argumentar que o fim da escala 6 por 1 não vai ter necessariamente impactos tão negativos sobre o PIB. Quando a gente olha a fórmula que o Daniel usou, que não é só o Daniel que usa, são todos os economistas, quando a gente olha, na verdade, o que a gente chamaria de uma identidade, a gente vai ver o que está lá é que o PIB pode ser descrito como a quantidade de trabalhadores numa economia multiplicado pela jornada média desses trabalhadores, multiplicada pela produtividade de cada um desses trabalhadores. E é por isso que a tal da fórmula inventada serve justamente para a gente atenuar um pouco dos questionamentos que o fim da escala 6 por 1 sofre. O que o Daniel olhou, e assumidamente só olhou para isso, foi na redução da jornada média de trabalho. O que aconteceria se a gente simplesmente reduzisse a jornada de trabalho semanal de 44 para 40 horas ou para 36 horas, como está na proposta da deputada Erika Hilton. Mas é claro que esse é apenas um impacto no primeiro momento. Existem outros impactos com o fim da escala 6 por 1. A gente pode, naturalmente, pensar nos ganhos de produtividade, trabalhadores que, com menos horas, buscam fazer essas horas valer a pena, e esse é um dos componentes que está lá, na verdade, o primeiro componente da identidade ou da fórmula que foi criticada. A própria deputada Erika fala no seu tweet, na sua postagem, que é preciso considerar os ganhos de produtividade que o fim da escala 6 por 1 pode ter. E, bom, isso está ali na fórmula. O que está ali na fórmula também é a população ocupada. E por muito tempo, historicamente, quando a gente falava de redução da jornada no Brasil, por meio das campanhas dos sindicatos ou da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a gente vai ver que a população ocupada era um componente importante dessa discussão, porque se argumentava que era necessário reduzir a jornada semanal de trabalho para 40 horas, para que os empregadores fossem forçados a contratar mais gente e assim reduzir o desemprego. Então esse ajuste, que pode acontecer em alguns setores, mais contratações para compensar uma redução da jornada, também está ali na fórmula que a deputada Erika Hilton, ou que a sua equipe, enfim, criticou. Um outro componente dessa discussão, que também pode ser descrito na identidade, é a mudança que vai ter entre os setores da economia. Com pessoas trabalhando menos e folgando mais, essas pessoas podem, por ter mais tempo livre, gastar mais tempo em compras, ou entretenimento, lazer, ou estudando, enfim. E tudo isso significa que outros setores da economia podem se beneficiar. E esses setores vão ter uma produtividade maior e vão ter, por conta da demanda maior, e também vão poder empregar mais pessoas. A gente sabe que não costuma ter, da experiência internacional, da experiência brasileira, um efeito relevante em curto prazo de reduções da jornada semanal de trabalho. Na Constituição de 88, o Brasil passou de uma jornada semanal máxima de 48 horas para uma de 44 horas, sem que nenhuma mudança relevante tenha sido observada aí pelos economistas quando eles controlam tudo que aconteceu naquela época. Então, a gente sabe também da experiência de outros países que reduções da jornada não vão reduzir dramaticamente o nível de emprego, nem aumentá-lo, principalmente porque existem efeitos diferentes entre os setores. Podem ter setores econômicos que vão ser prejudicados, setores econômicos que vão bombar mais. A própria OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, publicou um levantamento, um estudo recentemente, compilando as evidências sobre vários países, chegando mais ou menos nesses termos. Então, quando a gente olha para o que aconteceu na Bélgica, Portugal, Alemanha, França, Eslovênia, a gente vai ver que não teve nenhuma
mudança significativa. Então não, o fim da escala 6 por 1 por si só não tende a ter nenhum impacto muito grande. E aqui acho que é o ponto principal, a gente não sabe muito bem qual é a proposta que está colocada. Lá atrás, quando surge o movimento Vida Além do Trabalho, VAST, do Rick Azevedo, a proposta parecia ser meramente trocar a escala 6 por 1 por uma escala 5 por 2, ou seja, para que todo trabalhador tivesse direito a pelo menos 2 dias de descanso na semana, ainda que numa jornada semanal de 44 horas, ou seja, 2 dias de folga, remanejando a jornada de 44 horas em 6 dias para uma jornada de 44 horas em 5 dias. E só isso já é bastante controverso, porque tem alguns setores que alegam que precisam dar 6 por 1 por questões de logística, de turno, de escala, enfim. A proposta da deputada Erika Hilton, a PEC que ela propõe, vai muito além do mero fim da escala 6 por 1. O que está proposto ali é uma redução da jornada semanal de trabalho para todos os trabalhadores, inclusive aqueles que estão na 5 por 2. A jornada máxima passaria de 44 horas para 36 horas, ou, dependendo da leitura que você tem da PEC, para 32 horas. E isso, naturalmente, tem efeitos muito mais significativos. A gente não teve uma alteração dessa magnitude na experiência internacional, então também não está muito claro o que é que está sendo proposto. A gente está discutindo o mínimo de 2 folgas por semana, quer dizer, a 5 por 2 com 44 horas, ou uma redução da jornada. O foco da deputada é em 36 horas, a semana de 4 dias que ainda não existe em nenhum país, ou isso é apenas uma bandeira para a gente ter uma redução talvez menor, de 40 horas? O que a proposta quer dizer quando ela fala que a jornada máxima diária tem que ser de 8 horas, mas ninguém tem que trabalhar mais do que 4 dias por semana? Isso não quer dizer que são 32 horas? Então, sem a gente ter muito detalhe, sem essa discussão estar muito qualificada sobre o que está sendo proposto, no fim das contas, fica difícil a gente falar sobre os efeitos econômicos que vão ter essa proposta, porque, na verdade, a gente não sabe, então, qual é, ao fim e ao cabo, a proposta quando a gente fala do fim da escala 6 por 1, mas seja qual for aquela fórmula, aquela identidade, a fórmula inventada que a deputada Erika falou, vai ser útil, porque a gente vai estar aí falando sim de produtividade, de jornada média, de população ocupada. É isso que descreve o Produto Interno Bruto. Então esse é um ótimo ponto de partida para a gente avaliar consequências de uma limitação à jornada semanal máxima. Eu sou Pedro Fernando Neri, colunista do Estadão. Você pode me ler no jornal na segunda-feira no site ou terça-feira no impresso. Entre em nosso site para acessar mais conteúdos como esse.